Olá, yogis e yoginis, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa live. Aqui eu falo com vocês, professores de yoga, o que você pode fazer para poder potencializar a transformação dos seus alunos nas aulas que você dá e aprimorar suas aulas de yoga. Eu sou a Vivian Cunha, toda quarta e sexta às 9 da manhã tem essa live, então fica esse convite, né, para seguir se você ainda não segue, para compartilhar com amigos professores, professoras. E o tema de hoje vai ser, eu vou falar sobre comunicação, né? Esse questionamento, né, de será que a nossa comunicação ela está ajudando ou ela está atrapalhando o aproveitamento das aulas pelos alunos, né? Então, essa questão da comunicação, ela pode ser uma chave muito grande, né, da gente estreitar os laços, né, a conexão com os nossos alunos, sendo mais eficiente nesse caminho de guiá-los, né, na transformação do yoga, ou a nossa comunicação pode ser um entrave, né, pode ser um obstáculo para a gente poder ajudar os nossos alunos. Então, o que significa, né, esse aproveitamento das aulas pelos alunos, né? Como a comunicação pode afetar esse aproveitamento. Então, o aproveitamento, né, seria essa questão da capacidade dos alunos mergulharem na experiência daquela prática, né? De fato estarem se manterem nesse estado de absorção, né? Estarem sendo absorvidos pela prática. Então, a nossa comunicação para apoiar esse aproveitamento das aulas pelos alunos é uma comunicação em que eles sintam que há um acolhimento, né? Que eles estão se sentindo, os alunos se sentem cuidados naquele momento que eles estão ali durante a prática, que eles estão seguros, que eles são bem-vindos, né? Então, a forma que a gente se comunica pode trazer essa sensação dos alunos estarem bem, sentindo super bem-vindos naquela prática, exatamente do jeito que eles são. Então, é uma comunicação que faz com que as pessoas se sintam completamente confortáveis no próprio corpo, que não sintam a necessidade de, poxa, será que eu tinha que estar fazendo isso melhor para parecer mais bonito? Ou será que eu tinha que vir com roupa X para a prática para parecer assim? Ou será que eu tinha que parecer, né, assim, fisicamente com Y para me encaixar? Então, uma comunicação eficiente deixa bem claro que todos são bem-vindos, né, do jeito que são e incentiva esse conforto, né, de todos se sentirem confortáveis do jeito que são, do jeito que estão naquela prática. Então, é uma comunicação que traz esse acolhimento, né, de todos da forma que são, que se apresentam, que se manifestam no campo físico, né? Então, essa comunicação eficiente, ela pode ser muito significativa nessa questão dos alunos vivenciarem, aproveitarem a prática de yoga, né? Potencializando o impacto que o yoga tem na vida das pessoas, né, dos nossos alunos, porque a comunicação é esse momento de troca de informações, né? Então, alguém tem uma mensagem a ser conduzida, a gente tem a mensagem e tem alguém que vai receber essa mensagem. Então, a forma como a gente escolhe as palavras pode gerar uma conexão com os alunos ou não, né? A forma que o nosso corpo se expressa, né? A linguagem corporal também diz muito, né? Grande parte da nossa comunicação está na forma que o nosso corpo se expressa. Então, a forma que a gente vai escolher a nossa linguagem, né? A nossa comunicação tem um impacto muito grande, né? Às vezes a gente nem pensa muito nisso, né? Às vezes lá no curso de formação a gente está tão embebido, né, em aprender as técnicas, em aprender filosofia, em tantas coisas, anatomia, ajustes, enfim, né, são tantos os aspectos que é importante a gente conhecer para sermos bons professores, professoras, que nem sempre esse aspecto da comunicação é tão bem explorado. Porque a nossa linguagem, né, ela pode ser mais convidativa, por exemplo, em vez de ser uma linguagem que a gente está dando ordens o tempo todo. Não sei se vocês já viveram essa experiência de ir numa aula que parece que você está sendo mandada o tempo todo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Às vezes a gente nem identifica o que é, alguma coisinha que parece que é tudo faz isso, faz aquilo. Então, às vezes é muito sutil, né? Mas pode fazer muita diferença. Vocês estão me ouvindo bem? Tá passando um caminhão aqui na rua que tá deixando, minha rua é de terra, né? Então tem um caminhão passando aqui, alisando a terra, tá indo e vindo, então talvez fique alto o barulho em alguns momentos.
Mas enfim, né, essa questão da linguagem convidativa, ela pode trazer um acolhimento maior ainda, né? Então não é ninguém te dando ordens, mas são convites, né? Uma linguagem também, além de convidativa, em vez de faça isso, né? Então, se você estiver se sentindo confortável hoje, fica essa opção. Te convido a fazer isso, enfim, é uma linguagem que tenha um certo macio, digamos assim, um certo, tudo que você quiser, tudo que você escolher fazer, tudo que for melhor para você hoje é bem-vindo. Então, por exemplo, né, quando a gente oferece uma postura da criança como uma postura de descanso, junto com a postura do cachorro olhando para baixo, né, como uma alternativa, isso já é uma linguagem mais inclusiva, né? Então fica o convite, né? Nesse momento, vamos supor, é um momento que a gente vai parar 4 respirações na postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. Então, se a gente oferece para algumas pessoas, isso não é uma postura de descanso, né? A postura do cachorro olhando para baixo, a não ser que a aluna esteja praticando há algum tempo, não vai ser uma sensação de descanso, né? Então, se a gente chega com essa linguagem, né? Tipo, como se a gente estivesse falando o que as pessoas têm que sentir. Então, aqui no cachorro olhando para baixo, você vai descansar por 5 respirações e a pessoa pode estar pensando, isso é descanso? Então, se a gente trouxer, né, o que a pessoa tem que sentir, ela vai falar assim, ué, mas eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo que é descanso, será que tem alguma coisa de errada comigo? Então, acho que voltou, travei, mas voltou. Então, a forma que a gente se comunica pode desencadear diversas reações, né? Diversas formas de receber. Então, no cachorro olhando para baixo, como o exemplo que eu estava dando, se a gente dá a opção de permanecer no cachorro olhando para baixo com a intenção de descanso, por que não oferecer também a postura da criança, né? Então, se o cachorro olhando para baixo não traz a sensação de descanso para você, fica à vontade, fica o convite para você permanecer na postura da criança, Balasana. Então, esse é um exemplo, né, de a linguagem ser mais convidativa, a linguagem ser mais inclusiva, né, em vez de excludente. Então, se você não for praticar o cachorro olhando para baixo, então não tem nada para você fazer, então faz qualquer coisa. Então isso, faz qualquer coisa, olha a sensação que isso traz para quem recebe, né? Então, se você não for fazer o cachorro olhando para baixo, você pode fazer o que você quiser. É como um se vira, né? Eu não tô nem aí para você, se vira, faz o que você achar melhor. Então, é muito sutil, mas traz uma palavra, 2 palavras que a gente escolhe mais bem escolhidinhas, né, em vez de falar qualquer coisa, podem fazer toda a diferença na experiência que o aluno recebe, né? A forma que ele se sentiu durante a prática vai ter uma relação muito grande com se o aluno vai se dedicar, se o aluno vai ser regular, se ele vai ser assíduo. Então, é importante que a gente pense na nossa linguagem, né? Então, uma linguagem mais convidativa, em vez de ordens. Uma linguagem mais inclusiva, né? Em vez de excluir. Então, se você hoje tá lunando, né? Se você está menstruando hoje, então não faça essa postura. Essa postura é contraindicada para você. Tá, e aí? A gente está só excluindo a pessoa e não está oferecendo nada? E essa sensação de você não que a entrelinha está dizendo, né? Você não pertence a essas outras pessoas aqui que não estão menstruando e estão fazendo essa incrível postura. Então, o que as entrelinhas estão dizendo, né? Oscilando, voltou. Então, em vez de falar dessa forma, a gente pode usar outras formas de falar que tragam maior acolhimento, né? Então, para quem está lunando hoje, para quem está menstruando, temos essa opção também. Percebe o que vai ser melhor para o seu corpo no dia de hoje, acolhendo o que quer que esteja acontecendo com você, as sensações que estão vindo à tona. Então, essa forma que a gente constrói as frases, que a gente se comunica, vai ter uma diferença em como os alunos recebem, né? Uma linguagem profissional também, né? Então, a gente se comunicar, a gente não... Vou me aproximar do roteador, hoje tá se vira nos 30 aqui, vamos lá. Então, essa questão, né? Estabilizou? A internet está oscilando hoje, acho que foi. Então, essa questão da gente escolher as palavras, né? Escolher as frases que a gente usa, se comunicar de uma forma profissional também, né? Então, talvez não usar tanto uma linguagem cotidiana, né? Que a gente usaria para falar com amigos e tal.
ter uma linguagem mais profissional, mas também não deixar de se comunicar como você se comunicaria, né? Porque tem também aquela questão a voz de yoga, né? A voz da professora de yoga, que algumas pessoas acham que tem que ter, né? Aquela voz suave. Bom dia, Magali. Aquela voz suave, tranquila, melódica. Então, isso não é algo que a gente precisa ter enquanto professores de yoga, né? Que eu acho até engraçado. Tem gente que coloca, tem professores que colocam essa voz de yoga, né? Entre aspas. Voz de professora de yoga, né? Que fica tudo um pouco cantado. Então, a pessoa tá lá com uma voz, tá com a voz dela natural, antes da prática começar. Começa a prática, vira uma voz toda. Então, agora a gente vai começar, inspira, eleva os braços. Então, não é a minha voz, né? Então, se eu usar mudar de voz também fica esquisito, né? Os alunos vão olhar, ué, mas ela tava falando de outro jeito antes da aula começar, o que tá acontecendo? E aí isso pode gerar um certo desconforto nos alunos, né? O que está acontecendo com essa voz? Essa voz não era a voz que eu conhecia. Então a gente não precisa trocar a nossa voz para parecer mais melódica, mais calma, né? Muito a ideia da calma, de trazer a calma e a tranquilidade na voz. Só que a gente pode fazer isso modulando a nossa voz e não mudando a forma que a gente se comunica, né? Então, a forma que a gente usa a nossa voz, que a gente escolhe as nossas palavras, a linguagem ser clara, né? Então, é importante que a gente se comunique com clareza, saber exatamente o que a gente quer dizer, né? Em vez de ficar dando voltas, usar a voz ativa também, né? Em vez de falar, por exemplo, a coluna vai crescer quando você inspirar. A pessoa já inspirou e aí tá fora de ordem. Então, respiração, que é o que vai acontecer primeiro. Se a gente quer que a respiração esteja conduzindo o movimento, primeiro a gente fala a respiração, depois o movimento, né? Então, a forma que a gente está construindo as frases tem importância também. Então, para a gente poder, quanto mais a gente percebe a nossa comunicação e vai aprimorando a forma que a gente se comunica, mais a gente vai gerando algo chamado rapport, né? Essa palavra em francês que fala essa relação, né? Quando a gente se comunica com eficiência, a gente cria rapport, que é essa relação de compreensão entre duas pessoas, né, ou mais, gera essa relação de confiança entre as pessoas envolvidas nessa comunicação, o que vai contribuir para que seja uma comunicação bem-sucedida. Então, a gente vai construindo esse rapport, né, com os nossos alunos. O ideal é que a gente faça isso na nossa vida também, né? E para a gente construir essa conexão, esse rapport, é importante que a gente seja acessível, né? Que a gente esteja disponível, que a gente tenha uma escuta ativa também. Quando a gente está conversando, quando a gente está ali com o aluno, e essas coisas a gente pode levar para a nossa vida também, na verdade, né? Porque comunicação, a gente está se comunicando o tempo todo. Então, a escuta ativa, né? Se algum aluno está falando com a gente está ali 100% atenta, né? Não está só escutando, na verdade, ouvindo, entra pelo ouvido, sai pelo outro, pensando no que tem que fazer depois. Então, de fato estar presente com o que os alunos estão trazendo para a gente, né? Para a gente poder melhorar a nossa comunicação, é importante que a gente esteja aberto também, né? Que a gente tenha interesse pelo outro, né? Que a gente aprecie o outro, né? Perceba a nossa linguagem corporal, que ela está dizendo muito também. A gente ter sempre uma atitude respeitosa com os nossos alunos, né? Como eu falei antes, ser disponível, né? E cumprir aquilo que a gente fala. Então, alinhar as nossas palavras com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Cumprir as nossas promessas. Então, se um aluno vem tirar dúvida e a gente fala, olha, eu não sei essa pergunta, ou então eu sei um pouco mais, vou trazer mais para você na próxima aula, né? Vou te trazer uma resposta mais sólida na próxima aula. Se isso acontecer, traga mesmo a resposta, né? Pesquisa e não esquece, né? Porque se esquecer, isso vai enfraquecendo o laço de confiança. Então, a gente cumprir as palavras, né, que a gente dá para os nossos alunos, falou que vai fazer alguma coisa, a gente faz. A gente criar essa relação de confiança. Então, a gente apoiar os nossos alunos, né, ter empatia, tentar enxergar, ver as coisas, né, do ponto de vista do outro. O corpo também, né, quando a gente balança a cabeça, contato visual, isso tudo são informações
que vão gerando essa conexão, né? Solange, agradeço, lindo dia também, talvez Solange já tenha saído. Então, e aí no yoga, né, quando a gente está guiando práticas, a gente perceber essas questões da voz, da comunicação, podem fazer a experiência dos alunos ser mais enriquecedora ainda, né? Quando a gente pensa na nossa voz, a gente pode escolher o ritmo que a gente está falando, a entonação, a velocidade, o volume. Então, como eu estava falando antes, né, brincando com essa questão da voz de yoga, né? Agora eu vou colocar minha voz de professora de yoga. A gente não precisa fazer isso, né? A gente não precisa mudar a nossa voz para parecer mais calma, para ficar um pouco, para a voz parecer mais tranquilizante para os alunos. Em vez disso, é só a gente modulando, né, o ritmo que a gente fala, o tom, né? Se a gente tá falando de uma forma mais grave, de uma forma mais aguda, mais rápida, mais lenta. Então, tudo isso a gente pode ir modulando, né? A gente vai desenhando, como se estivesse desenhando a voz, para que o que a gente está falando se encaixe com o momento da prática, né? Então, o momento da prática que é mais dinâmico, se a gente usar um tom, se a gente usar uma velocidade lenta, né? E um tom mais grave, talvez não traga essa intenção de algo mais dinâmico. Tá percebendo minha voz? Uma coisa mais... Talvez essa voz seja mais apropriada pro finalzinho, né? Para esse momento de desacelerar. E uma saudação ao sol, por exemplo, um tom um pouco mais agudo, né? Uma voz um pouco mais acelerada. Então, deu para perceber como eu estava mudando a voz um pouquinho? Então, a gente vai casando, né, a forma que a gente está usando a nossa voz com o que a gente está fazendo naquele momento da prática. Um momento de Shavasana, por exemplo, né, que é um momento de assentar, né, de encontrar essa estabilidade, de relaxar o corpo. Esse momento, se a gente fala muito rápido, se a gente está com a voz muito aguda, não vai ser tão relaxante assim, né? Então, a gente pode diminuir o volume, a gente pode diminuir o ritmo, né? Diminuir a velocidade, uma voz mais grave também, né? Que traz essa coisa de relaxamento, etc. Então, a forma que a gente modula a nossa voz também vai reverberar na comunicação, né? Da gente estar, de fato, conseguindo harmonizar os elementos do que a gente está fazendo com a forma que a gente está falando, né? A forma que a gente escolhe as palavras também, né? Toda essa questão ligada ao idioma, né? A linguagem no sentido de que palavras a gente está escolhendo, quais são as metáforas, né? O uso de metáforas é muito bem-vindo, explicando as posturas, né? Instruindo as posturas. Metáforas podem trazer essa questão visual, né? Ou a questão até do corpo perceber o que está sendo feito de uma forma mais direta. Por exemplo, né, cachorro olhando para baixo. Tem todo um leque de instruções para um cachorro olhando para baixo bem alinhadinho, né? Que a gente dá, né? Que a gente vai instruindo, vai trazendo essas informações. Só que a gente pode usar uma metáfora também, né? Por exemplo, tem uma metáfora que eu gosto que é de imaginar que você está empurrando um carro que quebrou na beira da estrada. Então, o corpo, quando visualiza essa situação, sabe como se organizar para empurrar um carro que quebrou na beira da estrada, né? Então, as metáforas, elas podem ajudar na comunicação. Uma coisa não anula a outra, né? A gente não deixaria de trazer as instruções para usar só metáforas, mas as duas juntas são muito bem-vindas, né? A gente usar também o sânscrito junto com o português, né? As palavras em sânscrito, para a gente manter a tradição, né? Manter esse respeito, né, com a prática, essa prática que já está aí há tanto tempo. Então, a gente usar também o sânscrito, né, o nome das posturas, os ajustes também são uma forma de comunicação, né? Quando a gente encosta nas pessoas, isso é uma forma de passar uma mensagem, né? Então, a gente buscar o consentimento, né? Antes de ajustar do toque físico, que o toque seja inteligente, né? Que a gente saiba onde a gente está encostando, para que a gente está encostando ali, qual o sentido, né? De direção, que parte do corpo está sendo encostada, para alongar o quê, para... o que a gente está fazendo exatamente, né? Qual a intenção daquilo que a gente está fazendo. Qual a pressão, né? A quantidade de pressão. Enfim, são vários elementos e tudo traz algo por trás. Tudo traz algo, uma mensagem que está sendo passada. Então, a gente perceber como que a gente está se comunicando, né? Não só com as nossas palavras, mas com o nosso corpo também.
enquanto professores, yoga é importante, né? Então, outro ponto que é importante nessa questão da comunicação é a gente ouvir os nossos alunos no sentido de que muitas vezes vão trazer condições que eles estão lidando, né, lesões que eles estão lidando, qual é a nossa capacidade de acolher essas situações, né, de saber trabalhar com essas situações, tanto no sentido de acolher com as palavras, né, e com as ações, mas também no sentido de saber oferecer alternativas, opções que possa deixar essa pessoa confortável e possa manter essa pessoa incluída na prática. Então, a gente tá sempre atenta, né, às necessidades do outro. Então, a gente buscar ouvir, buscar entender, né, e acolher as necessidades dos nossos alunos, sejam elas físicas, né, emocionais, culturais, sociais, enfim, a gente estar aberto a ouvir aquilo da escutativa, né, que eu falei lá no início, da gente de fato estar presente para receber o que o outro está trazendo, né? A gente ser capaz de se esvaziar um pouco das nossas questões para a gente abrir espaço para o outro, para outra, né? Para os nossos alunos. Então, quando a gente trabalha, né? Busca trabalhar com essa comunicação clara, a gente vai gerando uma conexão maior com os nossos alunos, né? Vai estreitando o laço de confiança com os nossos alunos, né? A gente cria esse entendimento, essa compreensão mútua. Então, se a gente não presta atenção na forma que a gente se comunica, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, talvez isso gere alguns ruídos, né, na relação com os alunos. E aí os alunos podem deixar de frequentar as aulas, né, por talvez não se sentirem tão acolhidos assim, tão apoiados, incentivados, estimulados, e aí podem desistir, né? Então, essa questão da comunicação, às vezes é até difícil de perceber, né? Porque a gente está lá espontaneamente se comunicando, então nem sempre é tão nítido, tão claro. Então, é de fato um exercício de investigação, né? De se perceber, de se observar, que tem tudo a ver com o que a gente faz vivendo o yoga, né? Praticando yoga. Então, para a gente melhorar a comunicação, né? Passa por esse lugar de refletir como está a sua escolha de palavras, né? O que as entrelinhas do que você diz está trazendo. Perceber se a sua comunicação é clara, né? Os alunos ficam toda hora buscando olhar para você, porque a mensagem que você passou, né, verbalmente, talvez não tenha chegado com clareza. Então, perceber se a sua comunicação é clara, né? Se ela é efetiva, se ela é inclusiva, se ela é profissional. Ter sempre uma escuta ativa, né, de receber o outro, né, saber receber o outro, tá presente, né, então até a escuta ativa, né, pra gente conseguir receber e escutar o outro com verdade, com inteireza, é preciso estar presente. Então, esse exercício da presença, né, em todos os momentos é muito importante, inclusive aqui pra gente se comunicar. Então, quando a gente se comunica, essa capacidade da gente se observar se comunicando vem da presença também, né. E aí, uma sugestão que pode ajudar bastante, eu sei que no início pode ser bem aterrorizante, né? Essa coisa de se gravar guiando uma prática, né? Para ver como você se vê assim. Se você nunca viu, né? Nunca se viu guiando uma prática, grava uma prática com vídeo, né? Voz e vídeo, para você ver como é você como professora, né? Então, eu sei que a gente muitas vezes tem resistência, né, em se ouvir, em se ver, a gente fica, não quero, eu sou uma dessas, né, muito tempo não quero, mas como um exercício, né, pra gente se aprimorar, é muito interessante, da gente se ver, como a gente se movimenta, como a gente se coloca, se comunica, como a gente acolhe o outro. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem sabia que a gente fazia, então é interessante de observar. E a partir dessa gravação, né, perceber como tá a minha comunicação, como você receberia no lugar de aluna, de aluno, aquela forma de se comunicar, né? Então, para a gente melhorar a nossa forma de se comunicar, vem muito desse primeiro momento de reflexão, de se observar, de se escutar, dessa prática de yoga que a gente faz o tempo todo, né? Fora do tapetinho, de estar ciente de como a mente funciona, como o corpo funciona, de se observar, né? De ter um distanciamento para se observar com uma certa objetividade.
porque a gente está sempre muito, a nossa tendência, né, é estar sempre envolvida com as nossas questões, com as coisas que a gente tem que fazer, com os nossos pensamentos, as nossas expectativas, enfim, mente, né, o tempo todo ali pulsando. Então, essa capacidade da gente dar um passinho para trás, como se a gente estivesse se observando de fora, e para tentar se entender melhor, né? Para tentar ter mais objetividade. Quando isso acontece, eu ajo assim. Quando isso acontece, eu faço isso. Então, essa capacidade de se observar é importante para a gente poder melhorar a nossa comunicação, para a gente detectar isso aqui é uma falha, né? Um ruído de comunicação, isso aqui não foi muito inclusivo, isso aqui eu falei isso de uma forma meio passiva-agressiva. Então, enfim, a gente ir detectando como a gente se coloca no mundo, como a gente interage com o mundo, né? E é interessante porque só de observar a forma como a gente se comunica nas aulas, isso pode trazer muita informação sobre como a gente se comunica na nossa vida, nas nossas relações. Então é um caminho muito engrandecedor, tanto para a gente estar ali com os nossos alunos, ajudando eles a aprimorarem a própria prática, né? A aproveitar melhor, né, essa experiência, quanto para a nossa vida, né, para a nossa capacidade de se comunicar com clareza, efetivamente, né, de forma não violenta. Então, essa questão da comunicação, ela parece ser muito sutil, né, porque, para ensinar uma técnica, já sei, inspira, vou estudar ali a técnica da postura, vou estudar a técnica do pranayama, né, inspira, faz isso, inspira, faz aquilo. Mas não é só isso, né? Tem um momento antes da prática, quando os alunos estão chegando, tem um momento depois da prática, tem a forma como as coisas são ditas, né? A escolha de palavras, a forma que a gente ordena, a modulação que a gente usa, né? De tom, de entonação, volume, ritmo. Então, todas essas questões, elas vão fazer diferença no quanto a gente está se comunicando com os nossos alunos, né? O quanto a gente está ali encontrando os nossos alunos para a gente crescer juntos, né? Para a gente poder guiar os nossos alunos nessa jornada do yoga, né? Porque não é só decorar técnicas, fazer técnicas, né? Instruir técnicas, mas é tudo que permeia, né? Esse lugar e tudo em todo o entorno, né? O que a gente está querendo dizer nas entrelinhas, como é o início, né? Como é o final, a finalização da prática. Então, todas essas escolhas que a gente faz de palavras, de como a gente se movimenta, como a gente se coloca, né? O nosso corpo diz muito. Então, se a gente, como professora de yoga, né, a gente se porta de uma certa forma, né? Se o corpo está mais relaxado, jogado, se não tem, se a gente não está prestando atenção na nossa postura enquanto a gente está guiando a prática, tudo isso tem tudo isso está comunicando alguma mensagem, né? Então, se a gente está colocando os alunos ali numa postura de meditação e a gente está sentada com a perna esticada, com a outra dobrada, com o braço apoiado, o peso do corpo jogado de um lado, é uma linguagem corporal de vocês estão aí meditando e eu estou aqui de qualquer forma porque talvez eu não importe tanto assim. Então, enfim, estou dando exemplo, né? Não necessariamente quer dizer isso. Mas a gente prestar atenção na gente também, na mensagem que a gente quer passar verbalmente, não verbalmente, e o quanto as nossas escolhas, né, de ações e palavras está de fato casando com a mensagem que a gente quer passar. Então, a gente cada vez mais alinhar, né, o que a gente pensa, o que a gente sente com as nossas ações, inclusive, né, é um caminho para sermos melhores professores e melhores seres humanos, né? O yoga fala muito disso, né, da gente conseguir viver, habitar esse centro, né, em que a gente é coerente em tudo que a gente faz, né, que a gente vive com verdade, com transparência. E trazer essa clareza, né? Quando a nossa mente está clara, a gente consegue também se comunicar com mais clareza, né? Então, o que pode estar nublando a mente, os pensamentos? Então, esse exercício também de estar, como estão minhas escolhas, como está meu dia a dia, a forma que eu me alimento, né? As coisas que eu assisto, que eu leio, etc. Então, tudo isso vai impactar no quanto a gente tem essa capacidade de ter clareza mental, né? Meditação ajuda muito, a gente sabe, né? Enquanto professores. Então, tem várias ferramentas para a gente poder aprimorar e observar a capacidade de se comunicar. Então, eu vou deixar esse convite, né, de perceber como está a sua comunicação enquanto professora, enquanto professor, né? O quanto você consegue trazer
mensagens, né, trazer as instruções, a aula toda de forma clara, profissional, inclusiva, receptiva, né, de poder de fato se conectar com os alunos. Bom, então é isso que eu queria trazer, né? Essa questão da comunicação, para a gente poder aumentar de fato, né, esse mergulho dos nossos alunos, o aprofundamento dos nossos alunos na prática, para que a comunicação facilite esse aprofundamento, né, em vez de trazer ruídos ou barreiras. Então, é isso, que você tenha um ótimo final de semana, agradeço a sua presença, quarta-feira às 9 horas eu tô de volta, um grande beijo, namastê.